Olá, meus amigos, sejam abençoados, sejam atendidos nas suas necessidades espirituais através desta live. Que o Espírito Santo venha orientá-los muito mais do que nós temos podido fazer. Eu queria queria responder a muitas pessoas que têm questionado, têm carregado uma dúvida com respeito à salvação. Por exemplo, alguém disse: bispo, eu conheço uma pessoa que estava na fé, viveu na fé, era uma pessoa de Deus, mas nos últimos tempos, de uns tempos para cá, essa pessoa foi se desviando da fé e se entregando aos prazeres que o mundo oferece. Eu pergunto, será que essa pessoa foi salva? Será que ela, quando morreu, ela foi salva? Porque ela morreu. Então, você vai abrir a Bíblia e vai entender o que diz o Senhor Deus através dos profetas. Ele diz o seguinte: quando o justo viver na sua justiça, enquanto ele viver na sua justiça, e morrer nessa justiça, viver nessa justiça e morrer nessa justiça, a sua alma está garantida, está salva. Mas se por acaso ele se desviar dessa justiça e na morte não se converter, não se arrepender, então ele pode ter vivido a vida inteira na justiça, mas no último momento ele negar a fé, ele vai para o inferno. É o que diz a palavra de Deus. Da mesma forma, da maneira inversa, a pessoa pode viver no pecado o resto, toda a sua vida. Mas se no último momento, lá nos últimos suspiros, ela se arrepende, ela confessa Jesus como Senhor, ela mesmo na sua mente, mesmo não sabendo orar, mesmo não podendo pronunciar palavras, mas na sua mente, ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Só isso. Ela é salva. Então eu entendo, isso é uma questão pessoal, não está escrito na Bíblia. Por exemplo, uma pessoa que está em coma durante dias e às vezes até meses. Então, eu tive um irmão que ficou em coma muito tempo, muitos meses, não sei quanto tempo, mas foi muito tempo. Então, ele em coma, com certeza, e eu creio que Deus dá essa chance, né, para a pessoa antes de morrer. Às vezes ela fica em coma, ela entra em coma. Então, naquele momento, a consciência dela está viva, está atenta. E naquele momento de coma, ela pode, obviamente, se converter ao Senhor Jesus, se arrepender e até confessar os seus pecados, etc. E então ela é salva. Então, isso aí é extremamente importante você saber, porque se por acaso você cair no pecado, mas no último, se tiver tempo, claro, mas no último momento você se arrepende,
e confessa Jesus como seu único Salvador, então você será salvo. Isso aconteceu com um ladrão. Você sabe que Jesus foi pregado, ficou na cruz entre dois ladrões. Um estava à sua direita e o outro à sua esquerda. Então, um dos ladrões, reconhecendo que Jesus, veja que em princípio, os dois ladrões zoaram de Jesus, em princípio. Mas com o decorrer das horas, um deles viu que Jesus realmente era o Salvador, era justo. E ele então pediu, dizendo para o Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a pessoa pode ser salva na última hora. O outro ladrão não reconheceu. O outro ladrão, obviamente, foi para o inferno. Então, um foi para o céu, o outro foi para o inferno. Por quê? Porque no último momento que foi para o céu, se converteu. No último momento. E o que não se converteu no último momento teve chance, porque Jesus estava ali ao seu lado. Mas ele não quis, então foi para o castigo eterno. Então, minha amiga e meu amigo, é importante que você saiba uma coisa. Quando o apóstolo Paulo, aqui ainda sobre o texto que nós temos falado, Romanos capítulo 8, versículo 1, quando ele diz assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, neste presente momento, não há condenação para aqueles que estão vivendo a fé no Senhor Jesus. Neste presente momento. Isso significa dizer o seguinte, que você tem que estar permanentemente presente na fé. Todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, você tem que estar na fé. Porque se por acaso você morrer naquele momento, o mal súbito leva você, e você estando na fé, não há condenação para você. Você está salvo. Agora, se por acaso se distrair, cochilar e morrer na hora, se a pessoa morrer na hora e fora da fé no Senhor Jesus, então ela estará condenada. É o que ele diz aqui. Agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, há condenação para os que não estão em Cristo Jesus. Não é questão, eu sou católico, eu sou espírita, evangélica, eu sou pastor, eu sou bispo, nada disso importa. Nada disso importa. O que importa é se a pessoa reconhece o Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador, então, naquele momento da morte, da sua passagem para a eternidade, ela é salva. Mas, caso ela não tenha essa convicção, não tenha se arrependido, não tenha vivido ou não esteja vivendo naquele momento da morte a sua fé, é óbvio que ela estará condenada. Há condenação para ela. Quer dizer, ela vai ser julgada e condenada, porque resistiu, rejeitou o Filho de Deus como seu único Senhor e Salvador. Então, quando nós falamos desse assunto de andar na carne e andar no Espírito, aliás, o Espírito Santo, através de Paulo, fala o que anda na carne e o que anda no Espírito, nós tratamos desse assunto, a gente pode ver também
que Jesus foi o exemplo de andar no Espírito. Jesus sempre andou no Espírito. E quando ele foi tentado no deserto, veja que o diabo tentou demover os seus pensamentos, dissuadi-lo para sair do espírito, quer dizer, do plano espiritual, sair da fé e entrar no reino deste mundo, o reino da carne. Porque foi isso que o diabo fez. Ele disse, quando viu que Jesus estava faminto, ele disse, se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Quer dizer, o diabo queria tirar Jesus do plano da fé, o plano espiritual que Jesus estava vivendo em espírito. Ele estava em jejum, ele estava em oração, ele estava pensando em Deus. Tanto é que na hora que o diabo apareceu com uma sugestão fácil, uma boa sugestão, né? O mundo diria, os carnais diriam uma boa sugestão, boa ideia. Mas aquela boa ideia faria Jesus sair do espírito e entrar na carne, satisfazer a carne com os pães. Se ele fizesse isso, Jesus cairia em tentação, porque atenderia aquela boa ideia que veio da boca do diabo. Só por isso. Então, se ele atendesse aquele apelo, ele estava sendo provado. Se és filho de Deus, então, quando uma pessoa é orgulhosa, é vaidosa, e ela não quer perder, não é? Ela não quer perder, ela se defende com unhas e dentes. Ela quer defender a sua fé. Ela quer defender a sua postura, a sua posição. E muitas pessoas fariam exatamente isso. Ah, é? Vou te mostrar que eu sou filho de Deus. Aí transforma a pedra em pão. E é isso que o diabo quer. Quando o diabo faz uma oferta, é justamente para arrancar-nos do reino espiritual, do reino da fé, da dependência de Deus. É isso aí. Ele quer nos tirar do estado de dependência de Deus e trazer-nos para o estado da carne, da dependência da carne. É óbvio que quem atende esse apelo cai em tentação. É o que acontece muito com muitas pessoas que estão naquela fase de se converterem a Jesus. Elas vão na igreja, oram, fazem algumas obrigações espirituais da fé, mas elas não estão submersas, elas não estão mergulhadas no mar da fé, no mar do Espírito Santo. Então, os amigos, inimigos, entre aspas, né? Os amigos inimigos, os amigos da onça, eles chegam para ela, vamos ali, vamos sentar ali numa mesa, beber alguma coisa, comer um salgadinho e tal. Aí a pessoa não quer dar o braço a torcer, ela vai pensando assim, não, eu vou atender o convite desse amigo para ele ver que eu não sou fanático. Ela quer provar para a outra pessoa que ela não é fanática, que ela é mesmo convertida, mesmo crente em Jesus, ela também senta na mesa dos escarnecedores, ela divide, ela pode dividir entre viver na carne e viver no espírito. Você sabe por que eu falo isso? Porque eu já tive essas experiências, eu já fui tentado a isso também. Mas
Por isso você tem que ser firme na sua fé e resistir, fugir desses falsos amigos, fugir da tentação. Não queira provar para os outros uma coisa que você vive, a fé, a sua fé. Você não precisa provar para ninguém. Você crê no Senhor Jesus, vive pela fé, vive no Espírito, acabou. Você tem a sua consciência limpa, você vive com a sua consciência tranquila, pacífica. E é claro, quando a gente tem uma consciência boa, limpa, pura, a gente está vivendo em paz com Deus, a gente está em comunhão com Deus. A gente vive na fé, a gente se torna forte, a gente se torna resistente. E Deus nos dá a direção, sabedoria, para sabermos como nos conduzir. É claro, então, quando a pessoa vive no Espírito, está no Espírito, imediatamente ela detecta esse tipo de desafio. Vamos ali, fulano, peraí, rapaz, eu sei que, poxa, isso não é pecado. O sujeito diz, isso não é pecado. Não é pecado você sentar numa mesa, sentar lá com os amigos, não é pecado. Não é pecado. O pecado é você ficar ouvindo conversa fiada, palavrões e piadinhas, porque cedo ou tarde aqueles amigos vão futucar mais a fundo, porque você sentou na mesa do diabo. Você simplesmente sentou na mesa dos escarnecedores. E a Bíblia fala, ensina, que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho, nas ideias dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, quer dizer, o seu prazer está viver nessa comunhão com Deus. Deus fala através da sua palavra e a gente atende, a gente dá vazão, a gente dá, como se diz, sustenta aquilo na nossa mente. Isso é viver no Espírito. E quando você está em Espírito, é óbvio que você nunca vai cair na tentação de querer transformar os pães, as pedras em pães, porque você não precisa provar isso para ninguém. Jesus não precisava provar aquilo para o diabo. Vou provar para você que eu sou filho de Deus. Não precisa. Sabe por que eu estou rindo? Porque a gente já viu esse filme muitas vezes, acontecendo na vida de muitas pessoas, que a minha família era muito grande, nós éramos 7 irmãos, então a gente, na convivência, viu muitas coisas. Mas você tem que ser forte, ter caráter, dignidade para fugir do pecado, fugir do plano da carne, fugir do território de Satanás, porque a carne, quem anda segundo a carne, anda no território da carne, no território de Satanás, e está sujeito a cair em tentação fácil, mole, porque a pessoa está no terreno inimigo, no território inimigo. Então, ela tem que estar em espírito, andar com o pensamento focado em Deus, estar sempre atenta ao que Deus fala, segundo a sua palavra, para que imediatamente ela saiba como se conduzir diante das situações. Outra coisa é que, eu falei outro dia, sobre a covardia, né? A pessoa não quer ser covarde, ela não quer levar a fama de covarde, então ela entra justamente no desafio que o diabo, na tentação do diabo. Ela vai provar para o diabo, tentar provar para as pessoas, os amigos, que ela não é fanática, então
ela se sujeita a descer do plano da fé, do plano espiritual, para o plano da carne, para o mundo da carne. E aí ela perde. Então, a gente tem que aprender a ser covarde para o pecado. Covarde para o pecado. A gente tem que ser corajoso para viver pela fé, mas covarde para viver no pecado, covarde para aceitar as tentações do pecado. Nós temos que ser covarde. Fugir do pecado. Como o próprio Deus falou para Satanás, quando Satanás chegou à presença de Deus, Deus falou para Satanás, perguntou a ele, você, de onde vens? Ele falou, eu venho de rodear a terra. O diabo rodeia a terra. Aí Deus falou para ele, observaste meu servo Jó? Olha só, Deus honrando o servo dele Jó. Homem justo, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal, foge do mal, foge do pecado. Então, amiga e amigo, vamos fugir do pecado, vamos fugir do território de Satanás, vamos fugir dos amigos de Satanás, vamos fugir dos filhos das trevas, vamos fugir da convivência com aqueles que vivem nas trevas, porque certamente quem perde é aquele que tenta provar que é de Deus, que não é fanático, que é isso, que não é aquilo, aquilo outro. Amém? Fuja, minha amiga, meu amigo, dos maus amigos, porque você está me assistindo nesse momento, você caiu muitas vezes, porque deu ouvidos a pessoas amigas, a pessoas que você considerava, não foi? Fuja delas. Fuja dessas pessoas. Ainda que você tenha que vivenciar ou viver a vida só, solitária, é melhor você ser solitária do que estar bem mal acompanhada, não é verdade? Melhor só do que mal acompanhado. E eu lembro que na minha adolescência eu tive um período enorme de solidão. Eu vivia na solidão. Mas o que eu fazia? Eu me trancava no quarto, era sábado, à tarde para a noite, ia ler a Bíblia, orar, enfim. Eu ia buscar uma comunhão com Deus, para não perder aquilo que Ele me havia dado, que é o seu Santo Espírito. Tá bom? Bom, tá aí mais uma lição que nós aprendemos nesse texto de Romanos, capítulo 8, em primeiro versículo. Agora já não há nenhuma condenação para os que estão vivendo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas, dando essa frase e colocando-a na negativa, diz assim, agora já existe condenação para os que não estão em Cristo Jesus. Quer dizer, a pessoa está numa religião, ou mesmo dentro da igreja evangélica, mas não vive, não está em Jesus, ela vai para o inferno. Ela vai para o inferno. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, vou mandar um vídeo para vocês de um rapaz, você vai ver, é deplorável, mas vale a pena para
para você colocar a barba de molho, para que você não venha cair no mesmo, incorrer no mesmo erro. Nós vamos postar isso e você vai ver que tristeza, muita tristeza. Um rapaz que ia muito bem na fé, era pastor, era auxiliar, e ele, por causa de um envolvimento amoroso com alguém, ele saiu, caiu em tentação, saiu da obra. Você vai ver a situação dele. Você vai assistir. Daqui a pouquinho nós vamos postar isso, tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.